Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos que estão conectados com o Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, para a realização do estudo de O Livro dos Espíritos de hoje. Sejam muito bem-vindos, que seja de muita paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos ser inspirados por esses benfeitores de luz que nos assistem e termos um estudo proveitoso e cheio de riqueza espiritual. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Jesus e orarmos. Graças a Deus, Senhor Jesus, Senhor da vida, aqui estamos contritos para perseverarmos nos estudos que vão nos trazer a clareza dos esclarecimentos que os Espíritos, em seu nome,
trouxeram para impulsionar a humanidade ao progresso espiritual. Que nós possamos, Senhor, entendermos e, principalmente, buscarmos colocar em prática tudo que aqui estudamos nesses encontros abençoados das 18 horas de sábado. Permitir que cada um que fizer uso da palavra nesta noite possa ser inspirado pelos bons espíritos que nos assistem. Gratidão a Ti, Senhor, aos bons espíritos que nos assistem, a Paulo de Tarso, mentor desse grupo, mas principalmente gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, dando juntos, mentalmente, graças a Deus. Antes do estudo, nós vamos passar a meditação que sempre antecede, que hoje será feita pela nossa irmãzinha Deise. É com você, minha irmã, a palavra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Norma? Estou, meu amor, estou. Vamos sentar numa posição relaxada, posição confortável, sem tensão, respiração suave, olhos semicerrados. Inspirar e expirar suavemente. Por 3 vezes. A atenção é na respiração. Nos remetemos agora aos dias de Jesus na Terra. Estamos às margens do Mar da Galileia, em Tiberíades. Estamos todos lá, em grupo, de mãos dadas. Nosso mestre vem passando, acolhendo a todos, sempre com doçura e palavras de amor. A sua presença nos preenche de alegria e êxtase. Nunca experimentamos antes tanta alegria. Subitamente, nos sentimos em paz. O mestre chega à nossa frente, nos toma um por um em suas mãos, nos leva à água, nos mergulha e levanta. Só felicidade. Neste ato, estamos totalmente purificados. Nossos chakras, vamos visualizá-los agora, estão harmonizados e equilibrados. A divina energia de Jesus, dourada, branca, nos preenche completamente. Chakra coronário, no alto da cabeça, chakra frontal, entre as sobrancelhas, chakra laríngeo, garganta, chakra cardíaco, coração, chakra esplênico, baço, chakra umbilical, 2 dedos acima do umbigo, chakra genésico, região reprodutora da mulher e do homem.
chakra básico, nas costas, altura do cóccix. Agora, visualizamos nossa coluna totalmente energizada. E, em seguida, todo o corpo, qual o espectro, membros superiores, membros inferiores, nosso espírito totalmente iluminado, separado do nosso corpo físico, também totalmente iluminado. Temos consciência plena. Confiamos que está tudo bem, está tudo perfeito. Nosso mestre nos deixa, mas antes evoca os 5 elementos. Continuamos em meditação. Evoca o elemento éter, que opera na nossa mente, nos traz o brilho e a luminosidade da mente. Esse brilho acontece mesmo nos sonhos. É o elemento éter. O elemento ar invade o nosso corpo. Observamos sua energia ao inspirar e expirar. Inspirando e expirando, surge o calor. É o elemento fogo, permeando todo o nosso corpo. Mantemos o brilho do elemento éter, ampliamos o elemento ar e também o elemento fogo. Nesse momento, o corpo se cura. O brilho do elemento éter, a energia do elemento ar e o elemento fogo. Agora, desobstruímos o corpo de qualquer impedimento. A água flui sem nenhum obstáculo. Essa não obstrução é uma resiliência do elemento água. Agora contemplamos o elemento terra, diante da estabilidade e firmeza do corpo. Aí ampliamos a não obstrução pelo elemento água. Aquecemos e curamos pelo elemento fogo. Percorremos o corpo parte a parte, com o elemento fogo, com o elemento ar, com o elemento água. Sentimos o elemento ar invadindo. Três vezes, inspiramos e expiramos suavemente. Estamos presentes, nossos olhos brilham
Nosso corpo está aquecido, sem obstruções e fixo. Nossa mente é livre, os 5 elementos brotam. O éter, o ar, o fogo, a água, a terra, todos os elementos presentes. Voltamos agora nossa atenção para nossa casa, lentamente. Vamos mexendo o nosso corpo, nossos braços e as nossas pernas. Graças a Deus. Abrimos os olhos. Graças a Deus, não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E vamos à primeira questão, é a 489. Pergunta Kardec: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a espiritualidade responde: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Aqui nós vamos entender que, além de bom espírito, bom gênio, nós também o conhecemos como anjo guardião, como mentor, né? Mas são todas designações que a doutrina espírita ilustrou para nós. É a mesma coisa do anjo da guarda difundido pela Igreja Católica. Então, todos temos um bom espírito, né? Que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob sua proteção. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores. Por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. Quem são eles? São os nossos parentes, desta ou de outras existências, ou amigos, ou algumas vezes pessoas que nós nem conhecemos em nossa existência atual, mas auxiliam nos protegendo. Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Há algumas semanas atrás, nós trouxemos um exemplo, né, que se passou com um casal que informou ao Chico que a filha deles estava perdendo a razão, né? Cada vez estava pior. E Chico orientou ao casal para que eles fizessem auxílio, caridade, a alguma instituição, porque essa era a orientação que o Emmanuel estava passando. E esse casal, então, escolheu um presídio e começou a levar, né, cobertores. E o que se deu? Passado algum tempo, o casal relata para o Chico que, à medida que eles foram fazendo aquela caridade orientada pelo Emmanuel, a filha deles foi melhorando e estava normal. Aí o Chico explicou para eles o que se deu. É que as mãezinhas daqueles presidiários que foram beneficiados pelas doações que vocês faziam,
seguiram vocês, quer dizer, ligaram-se a esses pais. E quando chegaram na residência, viram que, na realidade, a filha estava obsediada por uma falange de espíritos. E elas foram retirando, um a um. E assim a moça voltou à normalidade da consciência dela. Essa é uma intervenção, né, nos atos da nossa vida por esses amigos protetores, tá? Então, a gente agora vai avançar para a questão 490, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, né? Então, podemos confiar, a espiritualidade nos diz que é o espírito protetor, né? Pertencente a uma ordem elevada. Então, se pertencem a uma ordem elevada, nós podemos confiar nas suas inspirações. O nome desse anjo guardião pouco importa para nós, tá? Sabemos que o que nos basta é, quando invocarmos, chamá-lo por meu espírito guardião, porque ele pode ser um espírito que não foi conhecido nessa atual existência nossa, entendeu? Então, o que importa é nós evocarmos ele como meu anjo guardião. Tem pessoas que substituem isso por um nome de um santo que ela tenha devoção, entendeu? Agora, como nós podemos fazer para nos aproximarmos desse nosso anjo guardião, tá? Miramês, ele nos explica que não esqueças da caridade. Primeiro contigo mesmo, depois com os outros. Aquela caridade que orienta, que serve sem exigir e que usa sempre a alegria para estimular a esperança. Tira de você, né, o orgulho e o egoísmo e veste-se de amor, de caridade, de perdão e de tolerância. Assim, nós vamos conseguir essa conexão com o nosso anjo guardião, tá ok? Vamos avançar para 491. Qual a missão do espírito protetor? E a espiritualidade responde: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Esse nosso espírito protetor, como um pai terreno, ele fica feliz quando nós correspondemos, né, às suas orientações, mas ele sofre quando ele nos vê sucumbir, entendeu? Bom, sem desrespeitar o nosso livre-arbítrio, eles trabalham no sentido de evitar grandes quedas, grandes dores. Então, eles nos inspiram. Às vezes, eles vão até utilizar de outras pessoas, que essas pessoas possam telefonar para a gente, para dar uma orientação. Às vezes, a pessoa lê algum trecho evangélico, alguma coisa que nos desperta, entendeu? Eles usam de diversos artifícios para nos auxiliarem. Porém, quando o tutelado deles, né, fecha os ouvidos para todas essas orientações que eles fizeram chegar até nós, já vou te dar a palavra, Paulinho, e assim, ele respeita a decisão, o livre-arbítrio. Então, ele vai se distanciando do protegido dele, como que sem condições de auxiliá-lo, pois é o seu dever ajudá-lo com as suas possibilidades, sem contrariar a lei
e sem violentar os direitos que lhe faculta o livre-arbítrio, que o levará a responder pelos seus atos. Então, ele lamenta porque aquele filho que afasta-se das leis de Deus fatalmente vai trazer para si as consequências inerentes a esse afastamento. Fala, Paulinho. Oi, Norma. Só para dar uma informaçãozinha, simpatia e antipatia. Sim, patos, são duas palavras que vêm do grego. Patos quer dizer sentimento e sim quer dizer semelhança. Então, aquele espírito que é simpático a nós é aquele espírito que gosta de nós, que tem carinho por nós, que tem os mesmos sentimentos que nós. E o antipático, que não está falando aí, é aquele que é contrário. Ele é sempre mal-humorado, tudo que a gente fala, ele diz o contrário, né? E assim por diante. Era só um esclarecimentozinho. É verdade, Paulinho, muito bem lembrado esse item dos espíritos simpáticos, não é? Porque a gente atrai com os nossos pensamentos, com os nossos atos, não é? Essas simpatias. Ou espíritos benévolos, como o Paulinho falou, que vai nos auxiliar, ou se a gente nos deixamos seduzir pelas nossas más tendências, nós também vamos atrair aqueles que são simpáticos a esse tipo de comportamento, que vão nos trazer exatamente esse desvio de afastar-nos das leis morais e trazer-nos as consequências. Então, foi muito bem pontuado pelo Paulinho. Nós deixamos agora bem esclarecidos o que é um anjo da guarda, o que são os espíritos protetores, familiares ou os simpáticos. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Podemos avançar, então, para 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. O que a espiritualidade, então, quis nos dizer com isso, não é? Às vezes, esse espírito protetor se dedica até antes, ele participa da preparação, no planejamento. Às vezes, essa parceria, porque é uma tarefa, um compromisso assumido entre o protetor e o tutelado. É uma proteção ao espírito, lembrando que o espírito existe antes do corpo nascer e continua a existir depois que o corpo perece. E assim a gente vai entendendo como eles nos acompanham. Miramês nos esclarece que o protetor está mais ocupado com o seu protegido em educá-lo, porque a instrução vem como consequência espiritual. O educado sempre procura a instrução como sendo conforto e luz no seu caminho. Agora, há casos ainda raros que o anjo guardião toma um corpo físico para ser mãe ou pai do tutelado, para lhe levantar o ânimo nas lutas indispensáveis e nas provas por que deve passar, colocando outro em seu lugar, no mundo espiritual, trabalhando em conjunto para a salvação do filho de coração. Isso aí é uma renúncia que salva, né?
é uma caridade verdadeira, vestindo-se na carne, né, esse espírito protetor, no sentido de ambientar seu tutelado no bem que nunca morre, em nome daquele que é a luz do mundo. Então, olha quanto é profundo, né? Essa parceria, ela pode envolver diversas encarnações, até que em algum momento cada um tem que seguir o seu caminho, mas certamente engloba pelo menos o limite de uma encarnação. Tá ok? Vamos à questão 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Aí a espiritualidade responde: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, missão ou dever. Ou seja, queridos irmãos, o espírito protetor, ele tem o direito de escolher seu protegido, mas depois da escolha, ele tem o dever de o proteger dentro do padrão mencionado na lei. É uma missão que ele vai desempenhar de proteger alguém que está reencarnando. E, mais uma vez, Miramês vem nos esclarecer. Alguns dos benfeitores espirituais dão preferência a assistir ao espírito encarnado com o qual simpatizem, né? Como responderam os espíritos anteriormente. Há entre os dois relação afetiva, uma ligação energética. Outros, porém, que são poucos, ele frisa, não escolhem e deixam a cargo dos mestres siderais e, como espíritos de luz, trabalham sem reclamar em todas as áreas aonde foram chamados a servir. Então, vamos refletir. Se nós, como espíritos imperfeitos, temos uma noção de compromisso para com os nossos filhos, de conduzi-los da melhor forma, para que mais tarde eles possam também conduzir os nossos netos da melhor forma, imagina um espírito superior que está ali nos orientando. Mas a gente percebe que dentre esses espíritos também há uma escala, não é? Uns deixam que os próprios mestres siderais escolham, ele está ali para qualquer tarefa. Outros ainda não conseguem, então eles preferem os simpáticos. Mas dessa relação de compromisso também depende o protegido desses guias espirituais. Porque tem alguns protegidos que dão muito mais trabalho que outros, né? São muito mais rebeldes. Outros não, outros são resignados. E isso facilita a orientação, a inspiração desses guias espirituais. É aqueles que têm aceitação pela enfermidade, por exemplo. Ele fala, se eu estou passando por isso, é porque, de alguma forma, é o para quê, né? Para alguma coisa isso vai me servir, e ele vai aceitando e vai facilitando a inspiração desse seu mentor. Então, isso vai gerar mais ou menos satisfação no seu protetor. E na 493A, eles aprofundam. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito proteger outros indivíduos? A espiritualidade responde, não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, um espírito de ordem elevada,
não é porque assumiu a responsabilidade direta para um protegido seu, que ele vai renunciar de fazer auxílio a outros. Agora, a sua responsabilidade maior está com aquele que ele assumiu tutelar. E quanto mais elevado é o espírito, maior a sua capacidade de trabalho. Vocês já viram o doutor Bezerra, como atua em diversos pontos, entendeu? Ajudando a vários. E um outro ponto que a gente tem que observar aqui é que o guia espiritual da gente não fica conosco 24 horas por dia. Assim como nós estamos aqui na matéria desenvolvendo a nossa evolução, eles também estão desenvolvendo a sua evolução no plano espiritual. Para que nós tenhamos certeza que ele está do nosso lado, sabe qual é um momento muito especial? Quando a gente está no trabalho mediúnico. Ali está com certeza conosco o nosso guia espiritual. Por que nós temos que ter um horário para o culto do Evangelho no Lar? Porque os guias espirituais não podem ficar 24 horas por dia ao nosso dispor. Eles têm as atividades deles. Entendeu? É assim que os protetores vão nos auxiliando. Daí, quando estamos no trabalho mediúnico, é aquele momento. Vamos conversar com o nosso guia. Quando chegarmos, quando sairmos, né? E aí, a última questão que ficou para mim hoje. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? A espiritualidade responde: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Nesse caso, outros o substituem. E aí eu lembrei para trazer para vocês de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele citou que, durante a Segunda Guerra Mundial, Estevão, que era o guia espiritual de Emmanuel, foi até Pedro Leopoldo e pediu para Emmanuel para afastar-se por 2 anos da direção da mediunidade do Chico, porque o Estevão precisava da ajuda de Emmanuel para resgatar espíritos que conviveram outrora com Estevão e estavam na Grécia, necessitando desse resgate. E aí ele deixou, no lugar de Emmanuel, Natanael, outro espírito, para continuar a proteger Chico Xavier, na mediunidade dele. Então, meus irmãos, não há determinismo, há flexibilidade no planejamento. Outro espírito de elevação equivalente assume a posição daquele protetor que foi remanejado. A substituição pode ser de curto prazo ou até definitiva. Um exemplo dado é quando o próprio espírito protetor, por mudanças de planejamento, necessita reencarnar. Então, ele tem que é designado pela espiritualidade superior, né? Outro para ficar acompanhando aquele irmão, e o espírito protetor reencarna. Essas foram as considerações que eu pude trazer para vocês. Muita paz. Agora o nosso irmão Vidal dá prosseguimento. Boa noite, irmãos. Quando o Paulo me passou o ponto de hoje, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi... dificuldade. Pronto, voltei. Eu acho que... Perdi de novo. Eu acho que foi o assunto que mais me agradou todo esse tempo que eu comecei a participar aqui com vocês. Porque é algo que, para mim, é muito forte. A relação com os guias me encanta muito.
muito mesmo. Não que eu tenha, nem que eu conheça os meus, mas houve momentos em trabalho mediúnico que eu tive a oportunidade de conhecer o dos outros médiuns. E aquilo me encantou muito. Eu ficava imaginando que se ou quando os encarnados estiverem no padrão desses guias, se esses guias estivessem hoje encarnados na Terra, nós não seríamos um planeta de provas e expiações, nós seríamos mais que regeneração. Porque eles são de uma amorosidade, de uma dedicação, de uma educação excepcional, que não se encontra entre os encarnados, é raro. Eu gostaria, Norma, de aproveitar para completar o teu exemplo que você deu agora sobre os espíritos que são obrigados a se afastar temporariamente da missão de guia, com um exemplo que eu vivi e acompanhei. Né? Era um uma médium, que estava fazendo uma psicografia. Fez a psicografia normal, na assinatura veio assim. E eu acho que quem psicografou estava pensando nessa resposta do Livro dos Espíritos, porque usou algumas palavras-chave dessa resposta. Ele assinou guia espiritual substituto. Vejam que aí uma das palavras é o substituir, guia espiritual substituto. E se deu o trabalho de esclarecer, porque o guia espiritual da médium teve que atender uma missão, saiu em missão de atendimento aos queimados em Salvador. Aí eu procurei saber, tinha acontecido um incêndio em Salvador, não sei se naquele mesmo dia ou na véspera, mas então o guia espiritual da médium se afastou em missão, de novo uma palavra-chave dessa resposta, para atender os queimados, não sei se os mortos ou apenas os feridos, e deixou um guia substituto no lugar dele, e ele assinou assim. Muito interessante mesmo. Bem, vamos dar continuidade. 495. Pode dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Ele não me escuta, então? Que fique sozinho, que se vire sozinho. Não. Essa é uma outra regra que a gente percebe que para identificar um guia espiritual. Um verdadeiro guia espiritual não tem esses comportamentos explosivos que nós temos aqui. É nítido. Se quarta-feira passada, não, semana passada, eu participei de um trabalho em que um desencarnado incorporou querendo se passar por um guia. Só que ele vinha com tanta raiva que estava acontecendo ali, ele usou palavras tão duras, ele foi tão crítico. Eu disse, isso não pode ser um guia. Um guia não se comporta assim, um guia não sente raiva. Então já está um pouco além disso. Né? E aí ele se traiu justamente não pelo conteúdo do que ele falou, mas pelas emoções que ele passou. Então não se espera de um guia que ele largue seu protegido, porque se ficou zangado e que o protegido não escutou os seus conselhos. Não, isso não é a postura de um guia. A resposta: afasta-se sim, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Eu já escutei uma resposta bem mais crua do que esta. Tive a oportunidade de perguntar como é que era essa questão dele se aproximar ou se afastar em função da influência de um espírito inferior. Ele disse o seguinte: se a gente chegar antes, o espírito inferior não vai encostar. Mas quando o encarnado se abre essa influência e deixa ele ocupar o espaço, aí quem não consegue encostar somos nós. Neste caso, a decisão, a sabedoria diz o seguinte: se você preferiu ocupar o teu espaço mediúnico, a tua janela mediúnica, com o espírito inferior, ok, nós respeitamos essa sua decisão. E vamos aqui ficar olhando de longe, porque isso não vai dar certo.
Em algum momento, a lei do retorno funciona. Em algum momento, você vai perceber que não fez uma boa escolha. Nesse momento, nós aproveitamos e retornamos. Veja o final da resposta. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Ele fica esperando a brecha. É, então, o homem que tapa os ouvidos, que não quer aceitar esses conselhos. O protetor volta desde que este o chame. Então, quando nós percebemos a besteira que fizemos, quando nós percebemos o abismo em que caímos, as vibrações que nós não metemos, quando a lei do karma começa a fazer efeito e a gente lembra de fazer uma prece a Deus, por exemplo, não tem que ser o meu guia, eu posso não saber o nome do guia, eu não preciso nem saber que eu tenho guia, eu posso ser de uma religião que nem acredita nisso, não importa. Eu faço um pedido a Maria, a Deus, a Jesus, a qualquer santo, e abro o meu coração, abri o espaço para eles voltarem. Tá? Neste caso, o que eu aprendi com esse guia é que a coisa vai mais do que simples decisões, tem uma questão vibratória no meio, tem impedimentos, barreiras que se formam, que se rompem, conforme seja a nossa intenção de nos abrirmos ou nos fecharmos às influências do alto. Esse trecho agora é muito bonito e rico também. É uma mensagem de Santo Agostinho falando sobre isso. É um pouco longa, eu vou tentar simplificar um pouco. Sobre a doutrina dos anjos guardiões, ele chama ela de uma doutrina de encanto e doçura. A ideia de ter um ser superior ao meu lado é de um grande encanto. Essa palavra eu entendo bem. Eu sou encantado com a existência do Cristo Criado. Ele é doce porque eles são doces também. Tá? É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, mas infelizmente não acontece. Isso aí foi um pouco de otimismo de Santo Agostinho. Tá? A ideia da existência do anjo da guarda é disseminada na humanidade. Né? Desenhos animados, Pato Donald. Quando eu era criança, eu assistia desenho de Pato Donald com um anjinho de um lado e um diabinho do outro, cada um cochichando no ouvido. Aí o Pato Donald dava a atenção ao diabinho, tinha seus problemas, depois ele voltava. Exatamente isso. Essa ideia, essa doutrina do anjo guardião, ela está disseminada por influência, inclusive mediúnica. Escritores, roteiristas, são influenciados a começar a nos fazer acostumar com certas doutrinas, mesmo que a gente não acredite nela. E quando tivermos a oportunidade de ter uma prova, fica mais fácil de aceitar. Muito bem. São amigos sinceros e dedicados. Mais do que todos os nossos amigos mais íntimos. Essa é a mensagem dele. Eles são mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais íntimos que se vos liguem na terra. Poxa, amigo do peito, mas eu tenho aqui um amigo fiel de infância. Acredite, o nosso mentor nos ama num grau que eu acho que só compete com o amor materno. E paterno também. A dedicação deles por nós é uma coisa que impressiona. Eles desempenham, olha como ele termina essa frase, uma bela, porém penosa missão. Eu também já vi isso. Eu já vi um guia incorporado, baixar os olhos, baixar a cabeça. Não me lembro se ele colocou a mão assim, fez esse gesto, porque ele teve que se referir aos erros do seu tutelado. Ele errou bastante nessa encarnação. Ele não estava sofrendo como nós sofremos, mas ele estava ali desempenhando um momento penoso para ele, não ter conseguido impedir que o seu tutelado fizesse aqueles erros que ele estava se referindo. E não conseguiu, não porque não podia no sentido de não tinha condições de, porque não é essa a tarefa de um guia. Eu costumo brincar que deve ter um curso de nível superior para graduação no astral de aprender a ser guia. Porque é uma tarefa difícil no sentido de que eles nos pegam pelas mãos e nos mostram um caminho. Mas eles não podem nos obrigar a seguir esse caminho. Eles têm que sempre dar espaço para o nosso livre-arbítrio.
A decisão é sempre nossa. Porque se eles fizessem isso, não teria mérito em nossos acertos. Não haveria mérito em termos errados. E essa reencarnação não seria proveitosa. Então, Vidal, eles têm que... Diga. deve ser uma sensação de quase fracasso, né? Exatamente. Tanto se esforçar, Exatamente. ser Olha, fracassado. ele se sentiu assim, olha, mais do que fracassar, era de desgosto, estava desgostoso. Ele não estava acusando o seu tutelado, ele estava lamentando aquela perda de oportunidades. E a dedicação, ele nem reclamou disso, mas eu sei o quanto ele se dedicou para aquele negócio e não foi escutado. Exatamente, ele não foi escutado, ele reclamava disso. Eu falo, mas não me escutam. Tá? E ele não pode fazer mais do que isso. Que não, de novo, ele não pode gerar o espaço do livre-arbítrio, senão não há mérito nenhum. Ah, você cumpriu toda a tua programação de vida porque o teu guia te amarrou num laço e te puxou pelo pescoço. Não teve valor nenhum. Tem que deixar solto. E quando deixar solto, a gente faz besteira, né? A gente vai aprendendo por tentativa e erro, dando cabeçada, e ele lá só curando as nossas feridas. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Isso é uma outra coisa muito interessante. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estás separado desses amigos. Não significa que estão aqui igual o irmão siamês, aqui coladinho em nós, não. Eles estão ligados a nós por laços invisíveis. Eles podem estar lá na sua colônia, mas estão conosco. Isso é uma coisa que me impressiona. Eu tenho um único contato que eu tenho, assim, que eu percebo que eu tenho com um guia, é com um amigo chinês que me ajuda na interpretação do Xing. E aí a curiosidade, por isso estou citando esse exemplo, é o seguinte: eu não, ao contrário de a gente marca a hora para fazer evangelho no lar, para treinar psicografia, tem aquela preocupação dos espíritas, né? Não, você vai treinar psicografia, você tem que marcar uma hora, um dia na semana, tem que ser pontual, não pode faltar. A hora que eu sentar e simplesmente pensar nele e preparar, trazer o livro do Xing, ele começa a responder. É como se ele tivesse 24 horas, e isso é que eu estou tentando explicar, 24 horas ligado conosco, tem estado do nosso lado. Como se tivesse uma campanha assim, pim, pensei em Xing, pim, apertou uma campanha lá para ele, ele já está no canal disponível para me atender. E isso me dá uma vergonha, sabe? Eu não uso muito porque eu fico envergonhado de ocupá-los. Aqui, o Santo Agostinho, acho que é Santo Agostinho, diz que não tem que se preocupar com isso, não, mas eu fico assim. Vidal, Diga. os espíritas têm essas regras todas porque eles são indisciplinados. Tem que Os orientais já estão no outro nível. São mais flexíveis, né? Se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? A única vez que eu tive uma audiência, eu tive 2 vezes, aí foi dando palestra na Ramatiz. Outra vez que eu estava num ano de crise, eu me lembro bem. Encostei numa árvore, coloquei o braço na árvore, meu Deus, o que eu faço agora? Acho que tem uma frase na minha cabeça, faz isso. Não era a minha intenção, não. Não era a minha intenção, mas eles estavam do lado, sabendo do que estava acontecendo. Quando eu abri o espaço, meu Deus, o que eu faço agora? Foi como se tivesse pedido para ele. Eu, mentor, poxa, o que eu faço? Ele respondeu: quanto vos livraria dos maus espíritos se a gente fizesse isto? Agora aqui, olha, eu coloquei em negrito, porque esta, garanto a vocês, é a maior preocupação desta minha encarnação. O dia solene. O dia que eu voltar para casa e olhar no rosto, nos olhos dele, se eu vou encontrar uma expressão de alegria ou de decepção. Se eu vou vê-lo aqui, um anjo constrangido, após observar, não cobrando, mas pensando, eu não te aconselhei a fazer isso? Você não fez. Eu não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? E você não seguiu. Esse momento eu tremo. Eu sei que a gente erra, todo mundo erra. Eu tento compensar em outras coisas, né?
mas eu tremo por esse momento, a hora da verdade, esse dia que Santo Agostinho chamou de dia solene, o dia do reencontro, do olho no olho. Sei que não vou ser cobrado, mas eu vou olhar a expressão dele e vou saber se ele também estará como um anjo constrangido ou se estará alegre. Bem, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Veja o que mais acima ele disse. É uma amizade maior que a do nosso maior amigo encarnado. Nós não conseguimos conceber isso. Eu não sei quem são meus guias, mas tem um que me disseram que pode ser que às vezes eu tenho essa sensação de ser um pai. Não é nem ser um amigo, não, ser um pai, zelando por mim. Não pensem em lhes ocultar nada, é bobagem. Eu já vi gente tentando mentir para guia espiritual. Pura bobagem. Pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-lo. Pensai no futuro. Pensar no futuro, temos que nos adiantar nessa vida presente, né? E assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes será a vossa existência. Essa intimidade com o guia espiritual, estar ligado a eles, tá? Tentar escutar a voz da consciência. E se você está em dúvida, tem aquela grande regra, né? Não sei se eu tomo a decisão A ou B. O que Jesus tomaria de decisão? Se eu souber quem é o meu guia, posso pensar o que ele faria, mas normalmente isso não existe, né? Até porque, para cada um guia cujo nome é conhecido pela história, deve existir milhares cujos nomes foram desconhecidos. Então, não dá para pensar em cada pessoa em Jesus. Estou na dúvida, o que ele faria nesta situação? Agora é Kardec? Não, ainda é Santo Agostinho. Nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Sabe que isso aqui é uma coisa bem, bem clara e objetiva. Ele está dizendo, não estão do nosso lado, assim, fisicamente. A 1 metro, 2 metros de distância, eles estão a milhões de léguas. Não precisa nem converter isso para quilômetro, vai dar milhões de quilômetros também. Mas estão ligados a nós. E sabem, como esse mestre, sabe a hora que eu quiser consultá-lo, ele está ali me respondendo. Não é tão simples assim não, hein, gente? Não pensem que é simples assim, não. O espaço para nós nada é. E, não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. É o que eu estou dizendo, o espaço não é nada. Eles estão num plano de existência, nós estamos em outro plano, mas isso para eles não tem significado. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Não podemos compreender. Nós já temos várias pistas. Considerando que esse livro foi escrito há mais de 120 anos, 150 anos, 180 por aí, de fato, eu acho que hoje nós entendemos bem melhor essas qualidades que eles têm do que na época. Mas na época, com certeza, não conseguimos compreender isso. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Aqui ele já usou a relação que eu acho mais correta, pai para filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Aqui é aquele outro ponto que eu continuo envergonhado e eu não consigo me livrar de uma certa inibição. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens. Outra coisa importante, isso aqui tem um trecho aqui meio disfarçado. Santo Agostinho entrega o jogo aqui como a germe da mediunidade. Não é médium ainda, mas está ligado com o guia, está ligado com esse mentor. Eu consigo sentir o seu conselho, eu não consigo sentir. Isso é um germe de mediunidade. Já é mediunidade, mas é ignorada como tal. Médiuns ignorados hoje. Mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margem, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. O que São Luís está dizendo aqui? Que à medida em que nós estreitamos e conseguimos reconhecer
a influência de nossos próprios guias, aí vamos destacar nosso mentor, ou aquele de frente, aquele que de fato é o responsável por nós. Essa capacidade nossa de ligarmos a ele vai começar a se esticar para outros desencarnados. E aí se transforma numa mediunidade genérica que vai tomar conta do planeta. Isso aqui é uma promessa. A humanidade se espalhou muito, no Brasil principalmente, mas falta muito para ser um oceano em todo o planeta. Olhe a chamada aqui agora. Homens doutos, instruir vossos semelhantes. Aqueles que têm esse conhecimento, passe para os semelhantes. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não imaginais que obra fazer deste modo, a do Cristo, a que a Deus se impõe. E aqui agora é inevitável, eu vou lembrar de uma cena que aconteceu comigo 3 semanas atrás, no trabalho. Uma pessoa chegou mancando, pedindo licença para sair mais cedo para fazer um exame. Aí eu entendi a pessoa, etc., mas olhei para ele, me deu aquela vontade de puxar o assunto, ele mancar ali, aí eu só brinquei. Eu sei que lá, a turma lá é toda evangélica. Eu disse, você devia procurar uma benzedeira. Era a deixa que ele queria, eu percebi, os olhos dele brilharam. Eu acredito muito nisso. O senhor entende disso? Aí ele disse que aí a mãe dele, o avô, era médium e levava ele, quando criança, em benzedeiras. Isso aí não foi a educação normal dele, ele entrou no caminho evangélico, mas ele era extremamente necessidade de informações sobre essas relações mediúnicas com o mundo espiritual. Aí aquilo que foi um comentáriozinho do tipo, não seria o cara de procurar uma benzedeira, aí virou 20 minutos de esclarecimento sobre questões de ordem espiritual, mediunidade e tudo mais. E ele saiu assim, ele estava sedento daquilo, ele precisava daquilo, não tinha ninguém a quem perguntar no meio dele. E a gente fica aqui fazendo palestra para nós mesmos. Aí eu fiquei pensando, poxa, como ele, deve ter muita gente precisando de conversas simples, sem grandes aprofundamentos, e que seriam extremamente relevantes. E a gente não consegue nem ter acesso a isso, porque a aproximação é difícil. Eu soltei aquilo que provavelmente foi influenciado, e ele tinha, ele mordeu a isca porque ele acreditava em benzimento. E os outros que não conseguem morder a isca, ou que nós que nunca jogamos a isca. Aqui, o que Santo Agostinho está dizendo é isto. Instruir vossos semelhantes, educai vossos irmãos. Ele não está dizendo espírita, educar espírita. Não. São os outros, os que estão mais precisando. Ô, Vidal, Oi. Provavelmente você foi inspirado por um guia protetor dele a fazer essa pergunta, né? Eu acredito que sim, mas como eu não tenho essa percepção, eu não consigo distinguir, né? Eu fiquei com medo. Eu soltei aquilo porque Brasil, brasileiro, bem ou mal, já ouviu falar, sabe que alguma coisa boa, tem essa história, a gente começa a levar para o Xiga, né? Da preta velha, não a preta velha espírito, mas a preta velha, aquela vovozinha que ficava, fazia benzimento, etc. Eu mesmo, muito antes de ser espírita, eu fui uma ou outra, minha mãe me levava, um raminho de arruda, isso está no nosso imaginário coletivo, é como diz o... Ai, meu Deus, fugiu a palavra, deixa para lá, senão vou perder muito tempo para isso. Eu ia falar do Jung, do inconsciente coletivo, né? Muito bem. Para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Aí é uma pergunta. Para eles, não é isso? Não dispõe, aí a coisa interessantíssima também, não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solitários. E a parte mais importante, veículo imenso de transmissão dos pensamentos. Eu estou dizendo isso é importante porque tem um outro grupo, nós estamos estudando isso. O que é esse fenômeno de transmissão dos pensamentos, as ondas mentais? Existe uma correlação com a física material, com as ondas eletromagnéticas da física,
E aqui ele faz uma ligação entre fluido universal com transmissão dos pensamentos. Aqui tem sabedoria, mas nós não estamos ainda muito aptos a fazer essa leitura, mas tem uma dica que ficou perdida em outro assunto. Mas eu, inclusive, eu postei isso aqui nesse grupo que está fazendo esse estudo de física. O Vidal, Fale, Paulo. aqui ele praticamente diz: fluido universal está para pensamento, assim como o ar está para som. Para o som, mas observe o seguinte, a coisa na física, o som não é a onda, quer dizer, até é importante para nós no dia a dia, mas quem sustenta a vida no planeta Terra são as ondas eletromagnéticas irradiadas pelo Sol através do vácuo, onde, em princípio, não existe matéria, não existe ar, mas as ondas eletromagnéticas da física se transmitem mesmo no vácuo. Aí vem uma pergunta interessante, Paulo. Será que elas se transmitiriam na ausência do fluido universal? Minha leitura é: a física acha que ela se transmite mesmo no nada. Talvez as ondas eletromagnéticas do Sol cheguem até nós por causa do fluido universal. Porque elas se transmitem, não precisam de ar, mas devem precisar do fluido universal. Perceberam? Não existe mesmo nada, o vazio. Então, aquilo que a física está dizendo hoje, um dia talvez seja atualizada, dizendo, não, as ondas eletromagnéticas precisam de fluido universal para serem transmitidas. No vácuo de matéria, elas se transmitem. Mas num vácuo de fluido universal, se existisse e não existe, não se transmitiria. Mas isso é uma relação minha. Pergunta 496. Já saímos de Santo Agostinho e de Kardec. Voltamos agora para o Livro dos Espíritos. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de proteger, pode fazer-lhe o mal? Uma pergunta interessante, porque eu já escutei muita gente falar sobre isso, mas de uma outra maneira. Tem gente que não gosta nem de querer se enfronhar, saber o que é espiritismo ou umbanda, porque tem que seguinte raciocínio, é quase que um ditado. E eu não vou entrar nesse negócio, porque depois, se eu sair, o santo bate. Já escutaram essa frase? Eu não vou entrar nisso, porque eu tenho medo que eu não posso sair mais. Vão me prender, e aí, se eu tentar sair, o santo bate. Santo, entendido como nosso guia, não bate em ninguém. Se é guia, não bate. Se é nosso, muito menos em nós. Mas aqui está a resposta para essas pessoas. Os bons espíritos nunca fazem o mal, mas eles podem deixar que outros tomem o seu lugar e que façam. Ah, é? Você não quer minha proteção? Você tinha um compromisso. Você pediu pela mediunidade. A janela abriu. Você não quer que eu fique nela? Tá bem, eu saio. O que significa uma janela mediúnica aberta para o outro lado? Vai ser ocupada. Se não tiver um guia, vai ser um trevoso. Estão loucos atrás de médium na matéria para conseguirem usufruir de espaço no plano material através de médiuns. Se o guia se afastar, alguém vai tomar lugar. E aí sim, aí tenta largar eles. Eles batem. Eles se aprisionam. E depois, na hora do desencarne, estão lá esperando por aquele médium destrambelhado que fez mercantilização com trevosos. Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, mas só sofreis por vossa culpa, causa e efeito. Eu estou aqui para te ajudar. Você me rejeitou a tal ponto que outra pessoa e deixou outra pessoa ocupar meu lugar. Em consequência, causa e efeito, apareceram problemas na tua vida. A responsabilidade é sua. Livre-arbítrio pressupõe responsabilidade. 497. Pode um espírito protetor deixar seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? É a mesma situação. Pode. Pode ser foi opção minha. Eu que fiz essa opção. E aí, eu vou aprender batendo cabeça. Eu vou aprender que fiz uma má escolha. Isso é uma maneira de aprender também. Se pelo menos eu aprender, já valeu.
Porque o mais importante é terminar a existência aprendendo alguma coisa, terminar a programação de vida. Eu não fiz o que precisava fazer, mas aprendi que aquela maneira está errada. Pelo menos já sei algo que eu não devo fazer. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se eu quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Depende de nós. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Claro, estou aqui desocupado, entre aspas, né? O meu tutelado, aquele que eu amo e o que eu quero proteger, fechou a janela para mim. Tem alguém ali me pedindo ajuda. Vou ajudar. Por que não? Vou lá ajudar. Enquanto o meu protegido não me chama de volta. Tudo bem, normal, nada demais. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Ele não tem poder, a luz não tem poder contra as trevas? Não é isso. De novo, é o livre-arbítrio. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer não é porque ficou com raiva. É porque naquele momento, naquela situação, ele entendeu que o mais importante é o aprendizado. Não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Ele deixa a lição acontecer. Ele não bate, deixa acontecer. Apenas isso. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. E essa é a missão maior do guia espiritual. Não é fazer a nossa vida feliz, não é acabar com todas as pedras do nosso caminho. É nos proporcionar a lição programada para essa existência. E sendo assim, tá? Às vezes ele é obrigado a fazer isso, como um artifício didático. Assista-o sempre com seus conselhos, dando por meio dos bons pensamentos que ele inspira, dando-os pelos bons pensamentos, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder dos maus espíritos, advém do fato de não opor uma resistência a eles. Na verdade, a gente opõe mais resistência aos nossos guias do que aos nossos obsessores, que eles pegam nos nossos pontos fracos, nos nossos defeitos, nos nossos vícios. E o bom espírito, o guia, quer nos tirar dessa lama. Então, a gente faz a opção. Não, eu quero continuar na lama e pronto. O espírito protetor estará constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandonar, ele o perca de vida? Visto? Sim. Pode acontecer, não está precisando. Ele está lá, não é perca de vista, não, está lá distante. Mas eu estou bem aqui. Ou tem um outro aqui substituindo ele, etc. Então, em algum momento, ou ele tem uma outra missão, colocou um substituto, nós já vimos várias situações, se é possível. Tá? Agora aqui, para fechar em chave de ouro. Há momento em que o espírito deixe de precisar daí em diante de seu protetor. O espírito somos nós, encarnados. Tá? Podemos estar encarnado ou desencarnado, não interessa. Algum momento eu vou deixar de precisar do meu guia? Diz Humberto Roden, depois desencarnado, que o dia mais feliz na vida de um guia é exatamente este, em que o seu guiado deixa de precisar dele, porque ele já alcançou o mesmo status, o mesmo gabarito, a mesma capacidade. Ele já aprendeu a guiar-se por si mesmo. Esse é o dia mais feliz. A partir desse guia passa a ser meu amigo e não mais meu guia, porque ele já aprendeu o que tinha que aprender comigo. Eventualmente, o que acontece é o seguinte, né? Isso não acontece na Terra, vejam, isso não dá na Terra. Acontece que, se eu der uma disparada daí, ele pode dizer, bom, agora você está no estágio tal que é melhor chamar um outro espírito que estará em melhores condições de te guiar daqui para frente. Isso aí eu acho que deve ser coisa do tipo para nunca. Tá? Porque se só apenas essa questão aqui já não se dá na Terra, o resto, então, é mais um ponto teórico. Teoricamente é possível. Paulo, acho que acabou. E eu passei um pouquinho da hora. Eu peço desculpa a todos. Graças a Deus. Sem problema. Então, vamos fechar nossos olhos. A gente sempre encerra com agradecimento, né? Mas hoje, lembro que eu comecei já agradecendo, porque, de fato, eu sou fã deles. De carteirinha desses espíritos que se dedicam dessa maneira a nós. Observem que é um laço
duradouro, do nascimento à morte, no mínimo, ou até anterior ao nascimento e até posterior à morte. Tem que ter muita paciência com a gente. Tem que ter muito amor conosco. Por tudo isso, eu não quero nem pensar em preces maiores. Eu quero deixar público aqui a minha admiração por todos eles, pelos meus e pelos de vocês, e por todos os outros, e por aqueles que durante algum tempo caminharam do meu lado e me ensinaram muito. A vida passa, as experiências mudam, já não tenho mais acesso a eles como eu já tive antes, mas eu garanto a vocês, deixaram uma enorme saudade no meu coração. Do tempo que eu conseguia falar com guias de médios que incorporavam, e eu, como não incorporava, ficava com eles. A maneira como eles me trataram, nomes e nomes aqui, eu nunca fui tratado pelos encarnados. Eu sinto que nós seríamos muito mais felizes se vivêssemos com eles do que conosco mesmos. E se eu ainda tivesse que pedir alguma coisa a eles, que eu pediria seria o seguinte: ao voltar para casa, eu gostaria muito de conhecê-los, assim, olho no olho. Ah, lembra de mim? Eu era aquele que se chamava tal, era da médium tal. Ah, vai ser uma felicidade. Eu era o guia da Norma. Eu que dei aquela mensagem através do Paulo. Não. Lembra? Lembra da tua irmã? Pois é, era eu com ela ali. Queria assim, se eu fosse possível, eu que faria a festa, né? E eles seriam os convidados. Eu não sei se eu vou ter esse prazer, mas alguns eu vou atrás. Alguns eu vou atrás. Então, vamos fechar aqui agradecendo a todos eles e ao Mestre Jesus, que é o guia dos guias. Principalmente a Jesus. Na dúvida, lembre da regra máxima. O que ele faria nessa situação? Só isso aí já põe ele na posição do mentor principal. Graças a Deus. Graças a Deus.